Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprovski, sou advogado, e estamos aqui no canal Portugal Legal, mais uma vez, para lhes trazer algumas informações a respeito dos processos de imigração, de legalização, e em especial nesse momento em que o mundo inteiro atravessa esta situação da pandemia, causada pelo coronavírus. Nós estaremos também trazendo informações que são importantes para aqueles que são imigrantes, para aqueles que são turistas e que se encontram aqui em Portugal e que estão com algumas dificuldades para deixar o território português com o objetivo de retornar ao Brasil. Mas antes de adentrarmos ao tema, especificamente dito, vamos rodar a nossa vinheta, e já retornamos em seguida com o material conforme proposto. Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Então, conforme dito e conforme proposto pelo nosso canal, nós estamos hoje aqui tratando de informações que estão relacionadas ao procedimento, aos processos que as pessoas que estão aqui em Portugal vêm enfrentando neste momento em que existem estas situações todas que estão ligadas diretamente à situação do coronavírus, desta situação pandêmica que se instalou aí no mundo e que causa muitos e muitos transtornos. A todos, inclusive a nós, que estamos também trabalhando com bastante restrição, nós também estamos confinados, Nós não podemos andar livremente. As repartições públicas, que são envolvidas em todos estes processos de imigração, seja a CEF, seja o CEF do aeroporto, sejam as conservatórias nos processos de nacionalidade, seja o Instituto de Registro Nacional, quando nós vamos abrir as empresas, enfim, tudo aqui em Portugal está parado, para não dizer encerrado. Parado, digamos assim. Estão trabalhando, mas estão trabalhando de forma a não atender o público diretamente, a que tudo funcione com base em agendamentos prévios, por telefone, por internet, ou seja, pelo teletrabalho, e isto, evidentemente, traz dificuldades para muitas pessoas. Mas, antes de darmos continuidade, a gente gostaria de lembrar aos senhores, para que não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal, de darem um like aos nossos vídeos, e muito importante, para acompanhar notícias desta natureza e outras notícias que são relacionadas a Portugal, aos processos de imigração, de nacionalidade portuguesa, de regularização para aqueles que já estão aqui, marquem o sininho na página do YouTube, porque através do sininho, cada novo material que nós postamos no canal lhes é automaticamente entregue pelo nosso canal, pela página do YouTube. Muito bem. Quem está em Portugal de passagem, aqueles que vieram para cá a turismo e foram surpreendidos com toda esta situação da contaminação por esse vírus, alguns estavam fazendo cruzeiro, tinham Portugal, tinham Lisboa como ponto final de porto de chegada, em que parece que o cruzeiro tivesse outros destinos ainda, mas eles iriam desembarcar em Lisboa para pegar um voo e retornar ao Brasil. Todas estas pessoas estão passando por situações muito complicadas. E isso se dá em razão do quê? De ter havido uma decisão por parte do Estado português do fechamento do espaço, do encerramento de fronteiras. E quando se fala em encerramento de fronteiras, fala-se também no corte, na limitação das conexões aéreas, das conexões terrestres e assim por diante. No nosso caso em específico, estamos aqui hoje falando de conexões aéreas. E estas conexões aéreas
ainda que fazemos parte do grupo de países que tem a mesma língua, ou seja, o português, né? Temos a sorte, podemos assim dizer, de que duas linhas são ainda mantidas entre Portugal e o Brasil. Uma das linhas sai de Lisboa e vai ao Rio de Janeiro e a outra vai a São Paulo. Evidente que o restante do país, o restante dos turistas que são de outras localidades do Brasil e que tinham voos para Recife, para Natal, para Porto Alegre, enfim, para vários outros destinos, com conexões diretas partindo de Portugal, não tem mais, deixaram de existir. As únicas duas que são permitidas pelo Estado português são Rio de Janeiro e São Paulo. Portanto, congestionou. Além de congestionar, as próprias companhias aéreas têm dificuldades com estes voos, porque isso mexeu com toda a escala, isso mexeu com a escala mundial. E aí, né, as pessoas estão, muitas aqui em Portugal, retidas, porque não conseguem resolver o problema, porque o seu voo foi cancelado, tem que reagendar o voo, aqueles que nem voo tinham, tem que comprar um bilhete, e isto tudo gera uma infinidade de problemas. Diante disto, nós vamos aqui colocar para os senhores na tela, e principalmente para esses que estão aqui em Portugal, né, que se encontram nessa situação, talvez alguns ainda vão passar por isto, mas nós vamos colocar na tela para os senhores aqui a página do Facebook, né, da Embaixada do Brasil em Lisboa. E aqui nós temos inclusive um comunicado, né, da Embaixada, publicado ontem às 12 horas e 21 minutos. Eu vou fazer uma rápida leitura aqui para os senhores poderem acompanhar. A Embaixada e o Consulado do Brasil estão sendo procurados por centenas de passageiros desesperados com o cancelamento de voo de hoje da Latam. Ou seja, isto foi ontem, né? A TAM cancelou um voo. Fomos informados do cancelamento quando já se encontrava no aeroporto para o embarque. Não houve qualquer anúncio oficial da Latam a seus passageiros, o que poderia ter minorado consideravelmente os transtornos ocasionados a centenas de pessoas. Ao longo de toda esta crise, a Embaixada do Brasil tem cumprido o seu dever de registrar oficialmente condutas de companhias aéreas que possam estar em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor e o fará neste caso. A emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia não exime as companhias aéreas de honrar seus contratos e de respeitar a lei. E aqui embaixo eles deixaram, né, a logo tão conhecida que é da nossa companhia Latam. O que nós podemos então interpretar deste comunicado feito pela Embaixada do Brasil em Portugal na data de ontem? A todos os senhores que se sentiram prejudicados com este voo que estava marcado para sair e acabou não saindo, o que deverá acontecer, não agora, mas certamente irá acontecer tão logo esta pandemia se acalme, né, venha diminuir, que as coisas comecem a retornar à normalidade, esta empresa, assim como as demais empresas que causaram algum prejuízo, que descumpriram regras que estão estabelecidas aí no Código de Defesa do Consumidor, afinal de contas o senhor é brasileiro, a senhora é brasileira, a companhia aérea é brasileira e, portanto, todos estão subordinados ao mesmo código. Então, fiquem atentos, fiquem ligados, né, nas ações que a Embaixada Brasileira, que o Estado brasileiro vai tomar com relação a esta e as demais companhias que se colocam numa situação de descaso para com os seus passageiros que pagaram o bilhete, tiveram os voos cancelados inadvertidamente, sem qualquer tipo de comunicação, fizeram com que as pessoas se deslocassem ao aeroporto, não é? E sem qualquer tipo de aviso cancelaram o voo. Isto não é admissível. Se tivesse havido uma comunicação, uma postergação, um reagendamento do voo, ok.
A companhia teria os seus motivos para tal. Agora, simplesmente cancelar e deixar todos a ver, eu vou dizer navios, porque aviões não estão, né? Não tem avião voando por aqui agora. Aliás, o aeroporto está parado. Então, o que acontece? Estas pessoas que foram prejudicadas, que fiquem atentas, que procurem os seus direitos, que verifiquem as situações quando chegarem aí no Brasil. Digo mais uma vez, não neste exato momento, porque está tudo muito complicado, está tudo muito difícil, mas os senhores têm direitos. Os senhores têm direitos e esses direitos estão amparados pelo Código de Defesa do Consumidor. E certamente esta empresa terá que responder pelo ato de negligência. É isso que nós podemos dizer, de negligência. Porque não há razão para que tenha sido feito desta forma. O problema está na forma como aconteceu. Mas muito bem, aconteceu, já está aí, e para aqueles que não estavam neste voo, evidentemente, existem outras companhias, existem outras situações também, e uma coisa é muito certa, para que a Embaixada Brasileira em Portugal possa agir e possa buscar alternativas, por óbvio, ela não tem nenhuma bola de cristal, e por óbvio não vai saber quem está aqui, em que situação se encontra, para deixar o território português e retornar ao Brasil. Diante disto, nós vamos colocar aqui uma outra tela, que é o formulário que deve ser preenchido, é um formulário online, que deve ser preenchido pelos interessados, né, que comunicam através deste formulário à Embaixada Brasileira e, portanto, ela tem condições de administrar, de saber o volume de pessoas que está aqui, de saber da situação em que estas pessoas se encontram e poderem lhe dar uma resposta e poderem lhe dar alguma informação. E certamente a Embaixada também deve estar sobrecarregada. Mas, de toda maneira, este é o canal, esta é a ferramenta oficial disponibilizada para que esta informação chegue até eles. E, através disto, eles consigam tomar as medidas que são cabíveis. Portanto, peço, né, para os senhores, os que já foram os prejudicados, que já tinham feito este comunicado, e se não fizeram, que o façam, porque este é o canal que deve ser observado, que deve ser respeitado, né, e aguardar, porque a Embaixada, com certeza, entra em contato com os senhores para lhe dar um retorno. Neste momento, o que podemos dizer é isto, e neste momento temos que levar em conta que, assim como os senhores estão com dificuldades, a Embaixada tem dificuldades, as companhias aéreas têm dificuldades, todos enfrentam dificuldades. Então, calma, né? Cautela, é o que resta. Podem dizer, mas o doutor está em casa e nós estamos dormindo no aeroporto. Eu entendo, né? Mas também hão de entender que, numa situação dessa, em que estas atitudes e estas posturas são tomadas e são necessárias de serem tomadas, muitas vezes estão relacionadas até com a vossa segurança. E é por isto que a gente pede calma, que tudo vai se resolver, mas temos que ter muita calma nesta hora. Era isso o que nós tínhamos para o vídeo de hoje, né? Vamos colocar aqui na tela o formulário. Nós vamos também deixar no link, né, do nosso canal o acesso a essa página aqui, este linkzinho do formulário, e o link também, para quem não tem ainda, não é, da página do Face, que está relacionada diretamente com a Embaixada do Brasil aqui em Portugal. Queremos agradecer a todos pela atenção que dispensam ao nosso canal, aos nossos vídeos, aos nossos comentários. Agradecer a todos, né, e desejar a todos muito boa sorte, sucesso e aquilo que é solicitado e aquilo que é, né, imposto pelo Estado português. Nós estamos em Portugal, portanto nós temos que obedecer aquilo que o Estado está nos impondo, sob pena de respondermos, inclusive, a processo mais adiante. Fiquem em casa. Se não houver a necessidade extrema de sair de casa, permaneçam em suas residências, permaneçam em seus hotéis, permaneçam nos locais onde os senhores se encontram. Saiam única e exclusivamente para aquilo que é estritamente necessário. Medicação,
e alimentação. Esse é o essencial. Para isto vocês podem sair e não tem problema nenhum. Para as demais razões, é melhor ficar em casa. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso. Calma. Tudo vai dar certo. Até a próxima.